Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos com o módulo 3, Protocolos e Modelos. Sou Raimundo Silva, professor. Bom, aqui os objetivos deste módulo é Protocolos e Modelos, explicar os protocolos de rede, permitem que dispositivos acessem recursos de rede locais e remotos. As regras. As regras podem variar em tamanho e complexidade. Não é suficiente ter uma conexão. Os dispositivos devem concordar em como se comunicar. Então, pessoal, há 3 elementos básicos para qualquer comunicação, independente de ser comunicação numa rede de computadores. Você precisa de um emissor ou remetente e você precisa de um receptor. Se alguém transmite uma informação, está transmitindo para alguém. E você precisará de um canal para fazer efetivamente esta transmissão, essa comunicação, essa emissão de alguma informação. Aqui ele traz algumas figuras interessantes, fazendo uma analogia entre uma transmissão entre humanos e uma transmissão, uma conexão entre 2 computadores. Então, essas 2 pessoas aqui estão pretendendo trocar informações. Então, existe uma mensagem de origem. Essa mensagem de origem, ela ainda está aqui na mente, né? Ainda está na imaginação dessa pessoa. Ela precisa, de alguma forma, gerar um sinal de transmissão. Assim como eu estou falando aqui com vocês agora, eu estou verbalizando uma série de sons, né? Que estão vindo da onde? Da minha própria imaginação, o meu pensamento lógico para transmitir uma informação para vocês. Então essa mensagem surge na origem, precisa ser criada uma forma de sinal para que ela seja transmitida, precisa de um meio de transmissão, aqui no caso vai ser o atmosférico, né? Por que o atmosférico nesse caso? Porque as cordas vocais dessa pessoa, ela está vibrando e essa vibração está causando uma perturbação na atmosfera que está gerando esses sons e está sendo transmitido até o receptor. Esse sinal vai ser recebido pelo receptor e o receptor, o destinatário, recebe e vai decodificar essa mensagem. Da mesma forma, os computadores, eu preciso de um computador origem, um destino, um meio de transmissão. Eu preciso de uma mensagem, um sinal de transmissão, um meio de transmissão, a recepção efetiva e até chegar ao destino da mensagem. Então, as regras são muito importantes, porque sem regra fica impossível que você possa até viver em sociedade. Então, um texto simples como esse aqui, que começa: a comunicação humana entre regras governa. Quer dizer, existe uma regra de transmissão, não é só colocar as palavras em qualquer ordem. Então, o correto seria: regras governam a comunicação entre humanos. Aí fica uma coisa mais clara e entendível, tá? Então, os protocolos devem ser considerados para os seguintes requisitos. As regras, elas podemos chamar assim de protocolos, conjunto de regras, né? Então, você vai precisar de um emissor e um receptor identificados, uma língua e uma gramática comum, né? Se eu estivesse falando aqui em mandarim, talvez poucas pessoas pudessem compreender. Velocidade e ritmo de transmissão, se eu estiver falando muito rápido, talvez não fique compreensível o que eu esteja dizendo, né? E requisitos de confirmação ou recepção, né? Então eu preciso de ter alguma forma de saber que se vocês receberam essa comunicação, que efetivamente vocês receberam. E no caso aqui de uma aula em AD, o exemplo mais clássico é o fórum, que você participe do fórum e que você ali, eu vou extrair questões do texto que eu estou comentando aqui, e a partir da sua resposta eu posso perceber se houve uma confirmação da sua efetiva recepção e do seu estudo posterior, evidentemente. Protocolos de computador comuns devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos: codificação de mensagens, formatação e encapsulamento das mensagens, tamanho da mensagem, tempo de transmissão dessa mensagem e opções de envio desta mensagem. Então nós temos aqui a codificação é um processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão.
e a decodificação reverte esse processo para interpretar como essas informações foram transmitidas. Então, imaginando que esse computador aqui ele tem uma webcam aqui em cima, né? E essa webcam bateu uma foto aqui do pôr do sol. Ora, isso é uma imagem analógica, né? Essa imagem ela foi digitalizada, ela foi transformada em zeros e uns, tá? E essa informação codificada em zeros e uns, ela teve que gerar um sinal que represente esses zeros e uns, né? Então, esses sinais que representam esses zeros e uns foram transmitidos por um meio de transmissão, tá? Foram recebidos pelo destinatário, foram decodificados esses zeros e uns, né? E a partir do momento que eles foram decodificados, o resultado é que a imagem foi transmitida, ela vai ser reproduzida, ela vai ser decodificada, os sinais de zeros e uns, os próprios zeros e uns quando permaneceram aqui na máquina, dando origem à representação da imagem original, ok? Quando uma mensagem enviada, ela deve usar um formato ou estrutura específica, né? Os formatos de mensagem dependem do tipo de mensagem do canal usado. Então aqui nós temos um exemplo de uma carta, né? Um meio, talvez não seja mais muito utilizado hoje em dia, dada a facilidade de mensagens instantâneas, etc. Mas correspondências, principalmente correspondências oficiais, ainda são enviadas no formato de uma carta, tá? Então você tem aqui o que? O endereço de destinatário, o endereço da origem, você tem a mensagem, você tem a forma de conversar com a pessoa, né? Se identificar ao final, um selo de postagem, enfim, existe uma série de regras e protocolos para que você possa usar os correios, para que você possa transmitir uma informação de uma cidade para outra. Da mesma forma, é necessário que haja uma formatação, né? E aqui nós vemos um exemplo de uma formatação para um quadro, para um pacote IP, né? Para um pacote IP. A codificação entre rostos deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits, os bits são codificados em um padrão de luz, se for usar uma fibra ótica, de som, né? Ou pulsos elétricos, né? O host de destino deve decodificar os sinais para interpretar essa mensagem, né? Se houver alguma falha nessa transmissão, evidentemente que não vai poder mostrar a mensagem, pelo menos completa, tá? Temporização da mensagem inclui o seguinte, né? Controle de fluxo, gerencia a taxa de transmissão de dados e define quanta informação pode ser enviada e a velocidade na qual ela pode ser entregue. Então imagina que você vai fazer o download de um arquivo de uma máquina que está na nuvem muito poderosa, com processadores e memória suficiente, tá? Mas o seu computador é um computador mais antigo, um computador de menor capacidade. Poxa, se não houver um controle de fluxo, muito provavelmente a máquina de grande porte, vou usar um termo genérico, né? Digamos assim, atolaria de tanta informação, né? O computador de menor capacidade, talvez nem conseguisse transmitir. Então, os computadores, antes de iniciar uma efetiva transmissão, eles têm que acordar, e têm que entrar num acordo sobre a quantidade de informações que o computador, um determinado computador, está em condições de receber ou mesmo de transmitir. Tempo limite de resposta. Gerencia o tempo que um dispositivo espera quando não houve uma resposta do destino. Ora, quando ocorre uma transmissão de um computador para outro, uma transmissão de um arquivo grande, tá? Esse arquivo ele vai ser enviado aos pedaços, ele vai ser segmentado, ele não vai enviar o arquivo de uma vez, senão a própria rede ficaria totalmente com um grande gargalo, né? Então essas informações elas vão ser fracionadas, o termo técnico seria segmentado, para que possa trafegar pela rede. Tá? Então, cada segmento que uma máquina de destino recebe, ela precisa confirmar que ela recebeu. Tá? Se por algum motivo, e a máquina de origem que enviou, ela vai ficar aguardando um tempo para receber essa confirmação. Tá? Então, se ela não receber essa confirmação, ela vai entender que essa informação que ela mandou não chegou ao seu destino. Ok?
Então existe um tempo limite de resposta, onde o emissor envia e aguarda por uma resposta para continuar enviando. Tem um tempo limite para essa resposta. Método de acesso, determinar quando alguém pode enviar uma mensagem. Então pode haver várias regras que regem questões como colisões. Isso ocorre quanto mais de um dispositivo envia tráfego ao mesmo tempo e as mensagens ficam corrompidas, né? Ora, se eu tenho uma sala de aula convencional com todos os alunos presentes e os alunos começarem a conversar simultaneamente, vai haver uma série de ruídos. Esses ruídos são em virtude das colisões das várias falas dos alunos. E, obviamente, que isso vai atrapalhar o fluxo das informações que estão sendo transmitidas pelo próprio professor. Tá? Isso, em computação, na área de redes, nós chamamos de colisões. Né? Alguns protocolos são proativos e tentam evitar as colisões. Outros protocolos são reativos e estabelecem um método de recuperação após a colisão ocorrer. Entrega de mensagens, ela pode ser dos seguintes métodos. Unicast, o que é uma transmissão unicast? De um computador de origem para um computador de destino. Né? Um computador de origem para um computador de destino. Multicast, um computador de origem para vários computadores de destino. E broadcast, um computador de origem para todos os demais computadores. Né? As transmissões são usadas em rede IPv4, mas não há uma opção para IPv6. Né? Mais tarde vamos ver o Unicast como sendo uma entrega adicional para o IPv6. Então, Unicast de 1 para 1, Multicast de 1 para vários, Broadcast de 1 para todos. Os documentos podem usar o ícone do nó, normalmente um círculo, para representar todos os dispositivos. Então aqui nós temos a representação do Unicast, Multicast e Broadcast. Protocolos. Bom, protocolo de rede define um conjunto comum de regras. Né? Esse protocolo ele pode ser implementado através de software, através de hardware ou uma combinação de ambos. O protocolo tem os seus próprias funções, formatos e regras. Então, o tipo de protocolo e a sua descrição. Protocolo de comunicação em rede permite que 2 ou mais dispositivos se comuniquem através de uma rede. Protocolo de segurança da rede. Dados seguros para fornecer autenticação, integridade e criptografia de dados. Protocolo de roteamento permite que os roteadores troquem informações de rota, comparem informações de caminho e selecionem o melhor caminho. Descoberta de serviço, usada para detecção automática de dispositivos ou serviços. Então você observa que os protocolos têm diversas finalidades. A própria Ethernet, ela é um protocolo para redes locais. Né? Funções de um protocolo de rede. Os dispositivos usam protocolos acordados para se comunicar. Protocolos podem ter uma ou várias funções. Função de endereçamento. Ela precisa identificar o remetente e o destinatário. Claro, eu preciso saber quem está enviando e para quem está enviando. Confiabilidade. Precisa dar uma garantia dessa entrega. Né? Se eu simplesmente começar a enviar e não tiver nenhuma garantia que efetivamente está sendo entregue, fica complicado. Controle de fluxo. Garante fluxo de dados em uma taxa eficiente e uma taxa possível. Como eu já falei, a origem e o destino têm que acordar a quantidade de dados que estão dispostos a receber e a enviar. Sequenciamento. Rotula exclusivamente cada segmento de dados transmitido. Ora, se a informação ela vai ser segmentada, ela vai ser fracionada para o envio, cada pedaço desse que é transmitido precisa ser sequenciado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Para poder no destino recompor. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, informação que eu estou recebendo. Detecção de erros. Se um quadro é enviado, né, segmentado e enviado, no destino, durante a transmissão, ele pode sofrer corrupções. Né? Podem esses dados serem corrompidos, se for no meio metálico, por exemplo, com ondas eletromagnéticas, que possam modificar esses dados no cabeamento. Ao chegar no destino, tem que ser capaz de determinar se essa informação foi corrompida ou não. Interface de aplicação, comunicações de processo a processo entre aplicativos de rede.
Protocolos. As redes exigem o uso de vários protocolos. Na verdade, não é só um, é uma pilha de protocolos, né? Temos aqui o exemplo da Ethernet, o IP, TCP e o HTTP para fazer uma simples transmissão de uma página web, por exemplo. Então aqui o HTTP governa a maneira como o servidor web e um cliente se interagem. O TCP gerencia conversas individuais, fornece a entrega garantida e gerencia o controle de fluxo. O protocolo IP entrega a mensagem globalmente do remetente ao receptor e a Ethernet entrega a mensagem de uma placa de rede, NIC é placa de rede, para outra placa de rede na mesma rede local ou não, né? Ou não. Só que quando passa para outra rede, pode ainda estar usando a Ethernet ou não. Conjunto de protocolos. Bom, aqui nós observamos que uma transmissão ela foi dividida em camadas, tá? Então a pessoa está perguntando aqui, ó, se você quer um café, seria a camada de aplicação, a camada mais alta. Aqui eu tenho algumas regras de como fazer essa transmissão e fisicamente como efetivamente essa mensagem foi transmitida de uma pessoa para outra. Então, quando a gente fala assim em protocolos, na verdade a gente está falando do quê? De uma pilha de protocolos, de um suíte de protocolos, um conjunto de protocolos. Então, suíte de protocolos é um conjunto de protocolos interrelacionados necessários para executar uma função de comunicação. Então, suíte de protocolos, conjunto de regras que trabalham juntos para ajudar a resolver um problema. Os protocolos são visualizados em termos de camadas mais altas e as camadas inferiores. Então, aqui alguns exemplos. Aqui na camada, a pilha de protocolos TCP/IP, né? Nós temos a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de internet, a camada de acesso à rede. Então, alguns protocolos que trabalham na camada de aplicação. Aí temos aqui o HTTP, DNS, DHCP, FTP, isso para a pilha TCP/IP. Aqui eu teria ainda o protocolo ISO, né? O padrão ISO, AppleTalk e o Novell Network. Esses protocolos aqui, na verdade, eles entraram em desuso em função do TCP/IP, praticamente hoje ele ser global o uso dele, né? Mas existem esses outros protocolos. Na camada de transporte, basicamente vamos trabalhar com TCP e UDP e essas outras variações de outros protocolos. Internet, IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6 e acesso à rede, basicamente vai ser Ethernet, WARP ou redes wireless, WLAN. Então, quando há uma transmissão efetiva, né, está havendo o uso das camadas de aplicação, transporte, internet e rede. Então, se eu estou com uma determinada máquina está fazendo acesso a um servidor web, né, que lá na camada de aplicação é um protocolo HTTP, mas na camada de transporte está fazendo uso do TCP. Na camada de internet está fazendo uso do IP. E na camada de rede, acesso à rede, está usando, por exemplo, a Ethernet. Então, por isso que é uma pilha de protocolos. Os protocolos TCP/IP operam nas camadas de aplicativo, transporte e internet. Os protocolos LAN da camada de acesso mais comuns são a Ethernet e a WLAN, que é a rede sem fio. Aqui mais um conjunto de informações de protocolos. Na camada de aplicação, temos aí o DNS, o DHCP versão 4, versão 6, o SLAAC, SMTP, POP3 e MAP, para transferência de arquivo FTP, SFTP, TFTP. Bom, ao longo do curso nós vamos estudar vários desses protocolos. Camada de transporte, basicamente, ou será TCP ou UDP, não tem muita variação. Na camada de internet, IPv4 e IPv6, aí tem o NAT, CMPv4, IPv6, etc. Na parte de protocolos de roteamento, os mais comuns para redes locais, OSPF, EGRP e BGP. E a nível de acesso, temos o ARP, Ethernet e o WLAN. Como é que funciona, digamos assim, essa transmissão efetiva de uma origem para um destino? Então, o servidor é web encapsulando e enviando uma página web para um cliente. Então, houve uma solicitação deste cliente, né, para um servidor web. E o servidor web respondeu ao cliente. Ora, como é que ele vai responder? Como é que esse servidor web vai responder? Ele vai pegar as informações da página, lá o código respectivo da página, e ele vai sofrer um processo de encapsulamento. Porque observe o seguinte, quando você vai, se você for enviar alguma encomenda para alguém que está em outra cidade, em outro estado,
Você não vai pegar a encomenda, por exemplo, imagina que você quer mandar o seu celular por algum motivo para um parente seu que mora em outra cidade. Você não vai pegar o celular e simplesmente enviar. Você vai colocar ele no invólucro, vai botar o endereço de origem, de destino, você vai entregar nos Correios, Correios vai colocar no malote, vai entrar numa Kombi dos Correios, vai entrar, sei lá, no ônibus ou no meio de uma ferrovia, usando um trem. Ou seja, o equipamento, os dados originais, eles foram sendo empacotados, enquadrados, envelopados, né, em lotes para poder chegar ao seu destino. Quando chega ao seu destino, tudo isso vai ser retirado. Então ele vai sair de dentro do trem, vai sair de dentro da Kombi, vai sair de dentro do malote, vai sair dentro da caixa até a pessoa do destino receber a informação, que é o celular que você quis enviar. Da mesma forma que a origem do servidor web, ele pegou os dados e ele colocou dentro de um segmento TCP, que foi colocado dentro de um pacote IP e que foi colocado dentro de um quadro Ethernet e que foi gerado zeros e uns transmitidos, a sinalização, né? A sinalização foi transmitida. Quando o destinatário recebeu, ele tirou o quadro Ethernet, tirou o pacote IP, tirou o segmento TCP e recebeu os dados. Empresa de padrões. Bom, existe uma série de empresas internacionais com normas abertas que incentivam a interoperabilidade, concorrência e negócio. As organizações de padrões são fornecedor neutro, organizações sem fins lucrativos, criadas para desenvolver e promover conceito de normas abertas. Uma série delas vocês leem no material, por favor, no currículo de vocês, né? Aqui tem mais alguns exemplos, vocês, por favor, façam a leitura de cada uma delas. Padrões de internet, né? Organizações de padrões, também a internet possui os seus organismos que controlam, né, a distribuição de IPs, né? A internet, ela não tem um dono, ela não tem uma gerência única, mas tem organismos internacionais que tentam criar os padrões de internet, né? Porque também, se não tivesse esse padrão, não haveria a própria internet, tá? Aqui mais alguns exemplos de alguns institutos, associações. Eu peço que vocês façam a leitura desse material, porque aqui, se eu for ficar falando, vai ficar enfadonho. Tá ok? Modelos de referência. Bom, basicamente nós temos dois modelos de referência, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O modelo OSI, na verdade, quando ele foi criado, a ideia dele era se transformar em um protocolo OSI, mas ele não passou do papel, ele ficou só como modelo OSI. O TCP/IP, ele, na verdade, foi criado antes de se criar um modelo TCP/IP, ou seja, o TCP/IP ele foi nascendo de várias empresas, um conjunto de empresas que foi criando algumas formas de se comunicar um computador com o outro e tal, e daí que foi nascendo o modelo TCP/IP. Se reuniu uma série de empresas, uma série de tentativas de fazer comunicações e se foi modulando o modelo TCP/IP. Então o TCP/IP ele é anterior ao modelo OSI, tá? E ele foi criado tanto como modelo como protocolo. Mas o modelo OSI, tentando na mesma época criar um padrão, olha, o modelo OSI vai ser um protocolo OSI, só que ninguém na prática implementou o modelo OSI. E por que se usa ainda o modelo OSI, já que ele não tem um protocolo OSI? Porque para fins de estudo ele é muito vital, porque nós permitimos que cada camada do modelo OSI ela possa ser estratificada e estudada individualmente. Então, conceitos complexos, como a forma como uma rede opera, pode ser difícil de explicar e compreender. Por esse motivo, o modelo em camadas é usado. Dois modelos, modelo OSI e modelo de referência TCP/IP. Estes são os benefícios de usar o modelo em camada. Auxilia um projeto de protocolos, porque cada protocolo opera em uma camada específica. Estimula a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Impedir que alterações de tecnologia ou capacidade de uma camada afetem outras, fornece um idioma comum para descrever funções e habilidades de redes. Então, o modelo OSI, como eu falei, ele é muito estudado porque ele é mais fácil de compreender e fazer uma associação com o TCP/IP. Então, nós temos a camada de aplicação, que contém protocolos usados para comunicações processo a processo. A apresentação fornece representação comum dos dados. Camada de sessão fornece serviços para a camada de apresentação.
Transporte define serviços para segmentar, transferir, remontar as comunicações. Rede fornece serviços para troca de dados. Link de dados descreve os métodos para a troca de quadros. E o físico descreve os meios para ativar, manter e desativar. O nosso curso ele vai focar mais na camada física, enlace, rede e transporte. Não é que a seção apresentação e aplicação não seja importante, mas para o curso de redes básico, o que nos interessa são as 4 camadas mais inferiores. Já o modelo TCP/IP possui apenas 4 camadas: aplicação, transporte, internet e endereço de rede. A aplicação representa dados do usuário, transporte permite a comunicação entre vários dispositivos, internet determina o melhor caminho, endereço de rede controla o dispositivo de hardware. Mas existe uma relação entre essas camadas do modelo OSI e TCP/IP. Então, a camada de aplicação do modelo TCP/IP reúne as funcionalidades da camada de aplicação, apresentação e seção do modelo OSI. A camada de transporte equivale aos mesmos conceitos e funcionalidades do modelo OSI e o modelo TCP/IP. A camada de internet do TCP/IP tem as mesmas funcionalidades da camada de rede do modelo OSI. E a camada de acesso à rede do TCP/IP reúne as funcionalidades de enlace de dados e a física do modelo OSI. Encapsulamento de dados. Primeiro tópico, segmentação. Como eu falei, eu não posso transmitir um arquivo inteiro de uma única vez. A máquina de destino talvez não suportasse e o próprio meio de comunicação talvez ficasse sobrecarregado só com aquela informação. Então, o que você precisa fazer é segmentar. O que é segmentar? Dividir a informação grande em pequenos pedaços para ser transmitido pela rede. Então, além de, no momento que você vai fazer digamos assim, o fracionamento das informações, você precisa sequenciar esses pequenos pedaços para que o destinatário possa receber e possa fazer a remontagem da informação original que saiu da origem. Então, como seria o processo de encapsulamento? Então, a pessoa está sentadinha aqui e vai mandar um e-mail. Olha, ela está digitando lá, prezado, senhor, não sei o quê, PPP, vai lá, digita lá as informações do e-mail. Ora, meus amigos, essas informações vêm lá da camada de aplicação e vai descendo até ser transformadas em zeros e uns na transmissão efetiva pelo teu cabo de rede, pelo teu sinal wireless. Então, essas informações, à medida que ela vai descendo as camadas do modelo OSI ou do protocolo TCP/IP, ela vem na forma de dados, né? Ela vai gerar segmento aqui na camada de transporte, pacote na camada 3 no modelo, quadro na camada 2 e bits, que são os zeros e uns, na camada 1. Então vai descendo, fazendo o processo de encapsulamento, ou seja, dados, segmentos, pacotes, quadros e bits. Então aqui tem uma representação gráfica, aonde um servidor web está mandando informações para um cliente web. Então, como eu falei, os dados são encapsulados em segmentos TCP, que são empacotados em IP e que são enquadrados em quadros Ethernet. Ao chegar, o processo é inverso. Já chega até a porta desse cliente através de zeros e uns, na sinalização elétrica ou a sinalização Wi-Fi, e aí ele vai retirar o quadro Ethernet, retirar o pacote IP, retirar o segmento TCP, o que vai sobrar é a informação originária que veio lá da origem. Acesso aos dados. Então, eu tenho aqui a camada física, onde eu tenho os bits, temporização e sincronização. Enlace de dados, que é a camada 2, endereços físicos de origem e destino, endereço MAC das máquinas. Rede, endereço lógico, endereço IP, IPv4, IPv6. Transporte é o número de processos, o número de portas de origem e destino. A porta 80, né? A porta 53, a porta 443 e outras. Camadas superiores, dados codificados da aplicação. O que ele chama a atenção aqui? Endereço de origem e destino da camada de rede, né? Responsável por entregar o pacote da origem para o destino. Endereço de origem e destino da camada de enlace de dados. Aqui ele está falando da camada 2, da placa de rede, e da camada 3, que são os endereços lógicos, IPv4 e IPv6. Então temos aqui uma máquina querendo chegar até o seu destino. Nós temos aqui o pacote IP, que está na coloração verde,
ele não muda no tráfego, no trajeto da origem para o destino, né? Então temos aqui o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Precisa dos dois, evidentemente. O IP contém duas partes. A parte IPv4 ou IPv6, é a parte mais à esquerda, indica o grupo da rede, o qual o endereço IP é membro. E a parte do host, IPv4 ou IPv6, é a parte restante do endereço. Ou seja, o endereço IP, seja ele IPv4 ou IPv6, ele possui duas partes. Uma parte de rede e uma parte de host. É como o endereço da sua residência. Rua 10, casa 5. Então, Rua 10 seria o endereço da rede. Casa 5 seria o endereço do host. Porque na rede 10 tem a casa, rede 10, casa 5, rede 10, casa 2, rede 10, casa 4, rede 10, casa 20. A rede, que é o nome da rua, seria 10. E os hosts seriam as várias casas, os vários micros, as várias impressoras. Bom, quando os dispositivos estão na mesma rede, a origem e o destino terão o mesmo número da parte de rede. Então observa aqui, ó. Essas duas máquinas estão no mesmo segmento aqui onde eu estou passando o mouse. Eu tenho 192.168.1.110 e eu tenho 192.168.1.9. Qual é a parte de rede? A parte de rede, pessoal, é 192.168.1. Aqui, ó. 192.168.1 que está em laranja. Essa aqui é a mesma rede, é como se fosse a rua. E o 110 e o 9 é justamente a parte do host, é como se fosse a casa. Casa 110, casa 9, aqui neste segmento desta rede. Então, quando eu vou transmitir uma informação entre duas máquinas que estão na mesma rede, olha como é que fica a camada de enlace. O endereço da origem, o endereço AAAAA, que é o endereço MAC na camada 2. Destino, CCCCC, olha aqui como está o CCCCC, porque está na mesma rede. A origem e o destino na camada de IP está com o endereço 192.168.1.110 para a origem, o 192.168.1.9 para o destino. Muito bem. Então nós temos aqui a transmissão efetiva que vai ocorrer porque eles estão no mesmo segmento, tá? Entretanto, agora esta máquina 192.168.1.110 com o endereço MAC AAAA, eu não vou repetir tanto A, quer se comunicar com o servidor web, está em outra rede, na rede 172.16.1.99 com este endereço MAC, A, B, C, D, E, F, etc. Endereço origem IP na rede 192.168.1.110 para o destino 192.168.1.99. Qual é a origem do endereço MAC da transmissão? Qual é o endereço de destino? Não é o endereço do servidor web. Observe que o endereço de destino que ele colocou aqui foi 1. Quem é esse endereço? Esse endereço, pessoal, é esta porta bem aqui que eu estou mostrando no mouse. Tá? Bem aqui no mouse. Ou seja, essa porta ela faz parte desse segmento de rede. E essa porta aqui, pessoal, é o Default Gateway. É o Default Gateway da rede. Ou seja, é a porta padrão de saída dessa rede. Então, quando uma máquina quer transmitir para uma outra máquina no endereçamento IP que está em outra rede, está em outra localidade, está em outro segmento, ela tem que mandar para a porta padrão, ela tem que mandar para o roteador que atende a este segmento. Então, por isso que o endereço MAC é 1, etc. O endereço de origem IP é o 92.168.110 e o de destino 172.16.1.99, que é a máquina de destino, mas o MAC é o do Default Gateway que está no segmento desta rede. Aqui ele vai mostrar e comentar, né? Mais uma vez aqui ele enfatiza que o endereço MAC é do roteador, da porta do segmento do roteador. Continuando a enfatizar. E vamos para uma outra, um outro pensamento aqui, um outro slide aqui. Com o endereço link de dados, o endereçamento local, ele terá uma origem e um destino para cada segmento ou salto da viagem para o destino. Então observe aqui, ó. Essa máquina de origem, quer chegar até a máquina de destino, vai passar por alguns roteadores. Ora, o endereço IP de origem e destino está em lilás. Essa cor aqui eu estou identificando como lilás. Tá? Observe aqui na transmissão. Lilás, lilás, lilás. O L3, que é a camada 3. Mas ele saiu aqui na camada 2, L2, verde. Quando ele passou por esse roteador, ficou cinza. Quando ele passou para mais um roteador, ficou azul. O que quer dizer isso? Que numa transmissão
de uma origem para um destino em redes diferentes, passando por vários segmentos de redes, o endereço IP de origem e destino não altera, mas o endereço MAC vai alterar em cada transmissão, em cada segmento, em cada salto de roteador, para ser mais preciso. Aqui ele vai mostrar o mesmo caso, ele está mostrando que a L2 agora mudou para cinza, né? Mudou mais uma vez agora para azul, mas em resumo é isso que ele está mostrando, e que a L3 não altera, tá? Com isso, ficamos por aqui. Esse é o nosso módulo 3. Nos encontramos em outro momento.